estarmos na presença do Senhor e louvar ao nome dEle. Essa noite, uma noite que ficará marcada pelo aprendizado que nós teremos aqui. Essa noite ficará marcada pela palavra que será falada, conversada aqui nesta noite. Falaremos hoje sobre o tema, o princípio da honra. E para nós discorrermos este assunto hoje, para nós é uma alegria muito grande receber hoje aqui, em nossa imersão, o diácono irmão Moisés. Moisés é o nosso maestro aqui da nossa orquestra e também está à frente do nosso coral. Eu gostaria, Moisés, que você falasse um pouco de você, falasse um pouco da sua história aqui em Campo Mourão, na Igreja Assembleia de Deus. Queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse para as pessoas que sabem que tem um maestro, que tem alguém ali, mas que de repente não tem tanto conhecimento assim de quem é essa pessoa que está há tantos anos aí já na frente desse trabalho. Paz do Senhor a todos. Amém. Tá ligado. Uma boa noite a todos os telespectadores que estão nos vendo nesta noite. Eu sou o maestro Moisés, não tenho formação acadêmica, porém, tenho procurado algumas especializações na área do canto coral e da teoria musical e regência, e tenho desenvolvido um trabalho na igreja. Também trabalhei como diretor do conservatório por 6 anos, e Deus tem nos sustentado até aqui trabalhando com música. Fiz algumas coisas relacionadas a canto coral na Universidade Estadual de Maringá, em matérias teóricas. Foi aonde nós conseguimos chegar até aqui, com a graça de Deus. Tenho uma família, tenho uma esposa, 2 filhos abençoados, estão na igreja até o dia de hoje. Eu sou filho da Igreja Assembleia de Deus. Eu nasci, fui apresentado nos primeiros dias de vida já na igreja, e o Senhor tem nos sustentado até o momento. Eu agradeço a todos vocês. Muito bom ter você aqui nessa noite, Moisés. Hoje tenho certeza que você terá muita propriedade para falar sobre esse tema, sobre o princípio da honra. Nós vamos aprender hoje aqui junto com você, e também o pastor Rumening, que está aqui conosco, e falar hoje sobre princípio da honra, pastor Rumening. E aí, como que vai ser? O que você está aguardando? Como que está a expectativa acerca desse assunto hoje? A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe muito vocês nessa noite. Eu tenho certeza que nesses momentos que passaremos aqui ouvindo acerca desse tema tão importante, o nosso caráter, mais uma vez, vai ser moldado na palavra. Caráter ser moldado. Princípio de honra é um tema muito importante, que todo cristão deve aprender sobre ele. O que é honra? A quem devemos honrar? Até que ponto é honra e que ponto deixa de ser honra e passa a ser bajulação? O que eu tenho que fazer para que eu honre a Deus ao ponto de Deus me honrar também? Muito Agora, bom. em contraponto, o que é desonra? Desonra. Porque se há um princípio de honra, é porque tem alguém que desonra. Então, quando eu desonro o meu líder, quando eu desonro a minha esposa, quando eu desonro o meu pai, quando eu desonro o meu pastor, quando eu desonro a pessoa que me deu emprego lá, o meu patrão, então também dá para falar de desonra. Então, que é muito a honra, importante. nós podemos aplicar essa honra em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da vida. Ao decorrer, a gente vai entender que honra, você vai entender que não é só a autoridade. Esse é um dos começos, já podemos começar a falar que esse é um grande erro, que quase todo mundo comete. Meu Deus, o pastor, vamos honrar ele. Meu Deus, o prefeito, vamos honrar ele. Meu Deus, o presidente, vamos honrar ele. Mas a esposa que está do seu lado, nenhum obrigado. Mas o pai que te cuidou, que te zelou, que deu a vida por você, nenhum obrigado. O diácono que está na porta, serviu suco para nós hoje, nenhum obrigado. Mas se fosse o presidente, meu Deus, o diácono não deu nem a paz do Senhor para ele. Então, a Bíblia vai dizer, isso, se eu posso citar, acho que você vai citar o mesmo que eu. Pode ir. Romanos, capítulo 13, versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: paguem a todos a quem deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, Honra. honra.
Muito bom. É muito bom falar acerca disso, porque a honra e a desonra está presente em nossa vida todos os dias. Em todos os momentos nós temos a oportunidade de viver esse princípio bíblico. E falar sobre o princípio bíblico é eu entender que, independente se eu acredito ou não, ele está ali e ele está regendo a nossa vida. Existem princípios na palavra de Deus que de maneira alguma eu posso quebrá-los. E quando quebro, eu começo então a viver uma colheita, se nós podemos dizer assim, podemos aplicar dessa forma, a partir do momento que eu quebro um princípio bíblico. Não é uma visão de um homem, não é uma imposição de alguém, mas é um princípio bíblico. E é por isso que eu sempre falo a importância de nós buscarmos conhecer cada vez mais a palavra. Porque quanto mais eu conheço essa palavra, mais eu procuro aplicá-la na minha vida. E à medida que eu vou aplicando, obviamente, esses princípios se tornam naturais. Não somente em situações como o pastor Rominig citou aqui, né? Pessoas específicas. Eu gosto muito de um texto e quero fazer menção dele, para nós darmos início, então, a essa fala, que está lá em Romanos também, no capítulo de número 12, o verso, nós poderíamos ler a partir do verso 9, que vai dizer, Romanos 12 e 9, é muito importante a você que está participando das imersões, que você anote essas citações, que você guarde esses textos, para que você possa estudar com uma profundidade ainda mais, no decorrer dos seus dias. E a palavra vai dizer lá, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então você percebe que aqui há uma diretriz, há uma direção a ser seguida, e nós vamos falar um pouquinho disso. Eu já quero passar a palavra ao Moisés, para ele dar aí uma introdução acerca deste assunto, Moisés. Eu lanço uma pergunta, onde começa o princípio da honra? Muito bom. Onde começa... O princípio da honra, onde é que está o princípio? Porque quando nós começamos ali, muitas pessoas, muitos historiadores e até professores, eles falam sobre Moisés, mas Moisés já com seus 100 anos, lá no meio do deserto, está já trabalhando com o povo. Mas existe um princípio para que Moisés fosse honrado. E eu gostaria de pautar minha fala, se eu estiver incoerente, eu gostaria de ser até corrigido, mas ali, nesse detalhe, desse princípio da honra, é um princípio muito doloroso, porque a família deles estava no deserto, foram levados escravos, olha só, isso é princípio, foi levado escravo, chegando lá, houve o nascimento de Moisés, houve ordem da parteira para que matasse os meninos, olha o princípio reinando aí, e ele era filho de Hebreia, né? De Hebreu, né? Da tribo de Levi. Aí, mas Deus foi trilhando, eu vou honrar ele na hora certa, não é agora que eu vou honrar Moisés. Ele foi para o rio, um lugar difícil, todos vocês conhecem, o fundo de rio, ele é lugar de animais peçonhentos, cobras, escorpiões e diversos, dificuldade, é um princípio de honra, para que ele fosse ser honrado lá na frente. Aí, Deus levou ele para o palácio, mas não bastou, lá no palácio foi outra trajetória, dificuldades, ele teve que estudar, ele teve que enfrentar a adversidade de Faraó, com 40 anos, de novo ele é lançado no deserto, foi trabalhar, lá ele se casou, foi trabalhar para o sogro, pastorear ovelha. Olha, irmãos, ele ficou com mais 40 anos no deserto trabalhando com o sogro. Lá, Deus falou assim, eu vou honrar ele, mas a trajetória de dificuldades, todos os desbravadores de alguma coisa, irmãos, hoje nós temos aqui em Campo Mourão, por exemplo, vários nomes de ruas, de pessoas que
que chegaram aqui a cavalo há 100 anos atrás, nós temos histórias aí, já chegaram há 100 anos atrás, mas olha a dificuldade. E hoje eles são honrados, são famílias honradas na cidade e tal. Moisés não foi diferente, ele passou todas essas dificuldades, mas era o princípio da honra. Lá na frente, ele já com 80 anos, ele já estava pastoreando onde ele foi encontrado. Ele se encontrou com Deus aonde? Na sarça. Ali começou o princípio da honra. Muito boa a sua fala. Às vezes não, na maioria das vezes, nós somos levados a olhar apenas quem está em evidência e não paramos para olhar o passado, a trajetória, os bastidores. Todo mundo, todo aquele que um dia será honrado, ele teve uma trajetória que precisa ser mencionada, que precisa ser dita. Muito bem, com relação a isso, nós entendemos que todos aqueles que Deus chamou para uma grande obra, passou por um momento, como Moisés muito bem falou aqui, um momento de dificuldade, e esse início dessa honra começou então ali nessa trajetória que às vezes não é vista, que às vezes não é lembrada. Então sim, vamos falar hoje acerca deste princípio. Então todos que merecem honra, a quem honra, honra, o texto que o Menig leu, a quem honra, honra, ele trilhou por um caminho, e esse caminho precisa ser analisado. A Bíblia vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Toda pessoa que será honrada um dia, ela passou por um processo de confirmações, um processo de amadurecimento. Daremos início, menino, quero passar a palavra a você introduzir aí a sua fala. Tudo bem. Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando nós vamos falar de princípio de honra, é o que é honra? O que é esse ato que eu vou fazer a alguém, e essa pessoa vai ficar feliz com o que eu vou fazer por ela? O que é honrar? A segunda pergunta seria, a quem eu devo honrar? Essa pergunta já está respondida no texto de 1 Pedro. Honrai a todos. Como eu estava dizendo, o nosso problema é selecionar as pessoas que honramos. De um modo geral, o conceito de honra está associado ao nosso comportamento. Como eu me comporto quando tem perto de mim alguém que não tem o título? Como eu me comporto quando está perto de mim alguém que não tem o lugar de destaque? Como eu me comporto quando está perto de mim alguém que não pode me trazer nenhum benefício? Será que eu honro pessoas assim? Ou será que eu as trato de qualquer maneira e honro só alguém que possa me trazer algum benefício? Porque honrar está ligado ao meu comportamento. Honrar é um sentimento de dignidade e de boa reputação. Ou seja, o quanto mais eu sou uma pessoa digna, o quanto mais eu tenho caráter, mais eu quero honrar a todos. Aí aqui tem alguns exemplos que eu deixei escrito, é mais ou menos assim. Por que a honra está tão ligada ao comportamento e à educação? É a pessoa que diz, não, vai primeiro, eu vou depois. É a pessoa que diz, pode servir primeiro, eu espero aqui. Porque qualquer um de nós aqui tende a concordar. Você está na fila, você é o primeiro, você está chegando na fila. Chega o nosso pastor presidente, o que você faz? Você sai da fila, irmão. E se for outro irmão? Você manda para o final da fila. Talvez você empurra ele, o que você está fazendo aqui? Cheguei primeiro, vim correndo. E por que não? Serve primeiro. Vai, eu me sirvo depois. São pequenas coisas, né? Então quando a Bíblia manda honrar a todos, é um desafio a nós. É um desafio comportamental. É um desafio educacional. É um desafio de comportamento de, quer saber? Eu vou tentar honrar todo mundo. E vamos ver até onde isso vai chegar. E é claro que a gente mais à frente vai falar de quem também não deve ser honrado de forma alguma, né? Sim, muito bom. Moisés. Então, você falando sobre comportamento, né?
E só consegue proceder com a honra as pessoas que são íntegros, as pessoas que têm dignidade. Fora isso, a pessoa que tem os princípios básicos, que são os sinônimos da palavra da honra, né? Nós temos aqui, são dignidade, integridade, honradez, honestidade, probidade, respeitabilidade. Eu só vou honrar você, Rominique, se eu te respeitar. Isso mesmo, muito bom. Outra coisa, a mania, nós não temos a nobreza, nós não temos da grandeza. A grandeza da bravura, dos atos. Então, tudo isso aí é relacionado a comportamento. Agora, você citou um ponto muito bom que a gente pode parar aqui para discutir. Seriedade, ética. Eu só vou honrar você se eu te respeitar. Então, quando eu chego no meu presidente e chamo ele assim, Haroldo, eu estou honrando ou não? Porque ele é o quê? Ele é o quê, irmão? Pastor presidente ainda. Então, quando eu chego lá, Haroldo, eu estou honrando? Logo eu não reconheço. Isso. E olha como isso é sério. Tem uma raiz de amargura em algum lugar que precisa ser tratada. E não só sobre isso. Eu uso o exemplo do pastor, que é fácil todo mundo entender, mas você pode aplicar no seu casamento. Então, quando você não honra, é porque você não reconhece que aquela pessoa que está ao seu lado está realmente somando com você. Cumprimentando com referência ao pastor, eu trabalhei num campo, no princípio, quando eu casei, e tinha um pastor assim bem simples, pastor Manuel Rodrigues, na época. Ai de você, Rominique, Anderson, ele tinha um zelo tão grande, olha, pastor Rominique, pastor Anderson, ele tinha um zelo muito grande com isso. Você não via ninguém, pastor, Rominique, vem cá. Não, pastor, por favor, precisamos falar com o senhor. E era uma pessoa assim, de pouca instrução, mas ele tinha uma sensibilidade muito grande nesse comportamento que você está dizendo aí. Muito legal isso aí, princípio da honra. Então a gente começa anotando. Primeiro princípio, um dos princípios de honra é a todos. Segundo, reconhecimento. Eu não consigo honrar alguém que eu não reconheço. Isso é muito sério. E eu queria deixar mais um para que a gente falasse sobre ele. Gratidão. Porque a gratidão ela não tem prazo de validade. Por isso que a gente sempre precisa ser grato. Logo, quando eu sou grato a Deus pela minha vida, eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz por mim, fica mais fácil eu honrar outra pessoa, mesmo que ela tenha um cargo menor que o meu, menos dinheiro que eu, ou tenha um status menor que o meu. Porque é uma guerra no mundo de ego e de posição e de dinheiro, e que se a gente não tomar as precauções necessárias, se a gente não parar para prestar atenção, a gente leva isso para dentro da igreja, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, e para de honrar pessoas que talvez não tem tanto, talvez não pode tanto, talvez o status não é tão grande, mas vão ficar tão felizes com um muito obrigado, vão ficar tão felizes com o estender de mão. Então a gratidão também é um grande princípio de honra. Eu percebo que a gente cresce, e a gente cresce com o entendimento do que é honrar. O primeiro exemplo que a gente deve honrar, que esse princípio está sobre a vida de quem é filho, é honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é o primeiro conhecimento que a gente tem sobre honra, sobre honrar, sobre respeitar, sobre reconhecer eles como autoridades, reconhecer eles, ainda que eu não concorde, ainda que eu não goste, ainda que não está do meu agrado, porque a gente vai pegando uma certa idade. Sim. E a gente começa então a se corromper, porque a Bíblia vai dizer o quê? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o bom costume de respeitar começa então a ser corrompido. E quando isso começa lá dentro de casa, já com um relacionamento de pai e filho, você percebe que isso vai tomando outras áreas da nossa vida. Todo aquele ser que tem dificuldade em reconhecer uma autoridade, quando você senta para conversar com ele, em meia hora de conversa, você vai perceber que ele tem um problema dentro de casa. Ele tem uma ausência de uma autoridade, a figura de uma autoridade dentro de casa. Então você percebe que isso é muito sério, porque se não é tratado, se não é ensinado, se não é corrigido,
isso vai invadindo outras áreas muito importantes da nossa vida. E hoje estamos aqui vivendo a nossa vida e, quem sabe, desonrando quem a gente deveria estar honrando. Porque não é porque eu não concordo que eu devo desonrar. Não é porque eu não gosto que eu devo desonrar. Primeiro, eu preciso entender o que é honra. Desonrar não é não concordar com. É respeitar mesmo não concordando. Mesmo não concordando. Então, quando entra nessa questão do respeito e do reconhecimento, que está atrelado também à gratidão, você entende que não é sobre você. Você entender essas verdades bíblicas, você começa a perceber que você é ruim por natureza, não é sobre você, é sobre a palavra e sobre quem vela por essa palavra. Quando a gente não tem como falar de um assunto como esse de uma forma só natural, isso está muito atrelado ao mundo espiritual, à nossa vida espiritual. E eu percebo, à medida que a gente começa a estudar a palavra, você começa a perceber o quanto você é ruim e o quanto você tem que melhorar, o quanto você tem que aplicar a palavra na sua vida. A começar pelo muito obrigado, a começar pelo não pode ir na minha frente, né? Por gestos assim que, obviamente, mostram que você tem esse princípio de honra. Pode falar. Posso falar? Você quer falar, Moisés? Você pegou o microfone? Eu vou dar um exemplo de honra e desonra. Na igreja, honra e desonra. Eu viajo o mundo pregando. Eu chego em lugares que eu sei que aquele lugar me reconheceu como um homem de Deus que chegou para trazer as boas novas e aquele lugar quer me ouvir. Eu chego em lugares que eu sei que eu cheguei naquele lugar porque alguém gostou de mim, mas a maioria não gostou, ou quem me recebeu não está nem aí para quem chegou ou para receber. Entenda. Tem lugares que eu chego e antes que eu chegue nesse lugar, eu também, grande amigo, prega por todo esse Brasil aí, sabe? Então a gente chega, imagine um congresso aqui na sede do ciclo de oração. Tem vaga para estacionar, irmão? Não tem. Nas 5 quadras em volta aqui não tem lugar nenhum para estacionar. E às vezes as pessoas esquecem que o pregador não mora na cidade. Então ele vai vir de carro. E o que a gente tem que fazer? Básico de mordomia cristã para honrar quem vem convidado? Segurar uma vaga. Pega 2 cones, coloca ali na frente, segura. Quantas vezes eu chegar, e na época eu carregava um monte de material, né? A banquinha da misericórdia, e eu parar 5 quadras da igreja, olhar aquela mala de material, essa mulher com aquela criança, falei, gente, seria tão simples se eles deixassem só uma vaga aqui. Aí você chega na igreja, ninguém está na porta para te receber. Ninguém, você foi convidado. E aí você fica ali um pouco, daqui a pouco você vê alguém andando, você chama a pessoa, é que eu vim pregar aí, eu não sei como é que é, a gente faz aqui, espera aí, some, desaparece, e daqui a pouco, teve uma igreja um dia que na hora da pregação, o pastor pegou o microfone e disse, eu convidei o pregador, parece que ele não veio, e eu estou sentado lá no último banco, eu falei, estou aqui, é que eu cheguei, me apresentei, e mandaram eu sentar aqui, eu estou aqui. Agora, tem lugares que você chega, tem uma vaga preparada para você, tem uma pessoa que vai te direcionar para o banheiro, para beber água. Se for aqui em Campo Mourão, então a pessoa pergunta se você quer água normal, misturada ou gelada. E dependendo do culto, se ele tem que estar com bom coração. Ele traz até suco, tem até suco. Então são pequenos detalhes que trazem honra ou desonra. Eu tenho igrejas que eu não volto. Eu fui tão desonrado lá, que eu prefiro não voltar. Quando eles me ligam de pastor, convide outro. Talvez não é o momento de eu estar aí com vocês agora. E essa desonra é tão difícil isso, gente, porque, então vamos lá. Como eu reconheço e como eu entendo que eu estou começando a entender o que é honra? Então, honra está ligada a gratidão, gentileza e reconhecimento. Atrelada à honra também está a desonra. E qual é o maior ato de desonra? Qual é o ato que eu percebo que eu estou sendo desonrado em um lugar, desonrado em um relacionamento, desonrado no meu trabalho, etc. Quando eu começo a ser desprezado. Não há nada pior do que o desprezo. Eu até anotei aqui, há um psicólogo americano, John Gottman é o nome dele. E ele a notícia aqui diz que ele é um dos maiores psicólogos acadêmicos dos Estados Unidos,
E ele fez um estudo de 10 anos. 10 anos ele fez um estudo. E ele concluiu que, cientificamente falando, através do estudo dele, a maior causa de separação de casamento nos Estados Unidos é desprezo. Não é adultério. Porque a pessoa consegue conviver com muitas coisas, mas ela não consegue conviver com o desprezo. E aí eu teria aqui um monte de versículos que vão falar na Bíblia sobre pessoas que usaram o desprezo e em seguida tiveram uma perca gigantesca. Então olha bem aqui para mim, toda vez que você desonra alguém, ou eu podia dizer assim a frase, toda vez que você despreza alguém sem motivo, ou por isso, ou por aquilo, toda vez que você despreza alguém, automaticamente o que vem depois é uma perca. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Vou dar um exemplo aqui para... Ao entrar com a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, Mical, a esposa de Saul, estava olhando Mical, filha de Saul, esposa de Davi, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi dançar e saltear diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Todo mundo sabe o que aconteceu? Logo após, ela nunca mais pôde ter filhos. E aí tem um monte de outros exemplos aqui que, ao usar essa desonra, logo após, a pessoa teve uma perca muito grande. Então, que nós possamos seguir o caminho da honra. Até porque, como diz um pregador, um ensinador da palavra, você nunca sabe quem Deus quer levantar. Você nunca consegue saber quem está na vez de Deus exaltar, de Deus levantar. E se Deus decidir levantar alguém, se Deus decidir exaltar o nome de alguém e usar alguém na terra, eu posso não gostar dessa pessoa, posso não concordar com ela, posso não ir com a cara dela, tudo nessa pessoa eu posso reprovar. Só que uma coisa é eu não concordar e outra coisa é eu desprezar. Porque tudo que você desonra, você perde. Note que Esaú desonra a primogenitura. Meu Deus, é a maior honra de um menino. É o pai que vai passar tudo para ele. E a gente não está falando só de um título, está falando de finanças, está falando de bênção, está falando de bênção patriarcal de gerações. E ele desonra a primogenitura quando ele troca ela por um prato de lentilha. Agora aqui, quando eu continuo aqui, Jacó, que tinha visão de futuro, honra a primogenitura e, claro, depois ele fica com ela. O que Paulo vai dizer a Timóteo? Paulo vai dizer assim: Timóteo, não desprezeis a tua mocidade. Porque tudo que você despreza, inclusive na igreja, se você despreza, o pastor que despreza um departamento, aquele departamento é morto naquela igreja. Igreja que você chega e tem poucos jovens, você vai ouvir no púlpito alguém falando, é porque esses jovens aí. Então, tudo que você despreza, você perde. Então, primeira coisa, irmão, que você não pode desprezar de jeito nenhum, não despreze os pequenos começos. Salomão vai escrever sobre isso. Ele vai dizer, não desprezeis os pequenos começos. Você começou um negócio agora, você começou algo agora, e hoje está pequeno, mas como o Anderson disse, a gente nunca sabe quem Deus vai honrar amanhã. E se você começar a desprezar o pouco que você tem hoje, com certeza Deus vai te tirar um pouco mais amanhã, até que Ele te ensine uma lição de agradecer por tudo que você tem. É muito bom falar disso, porque você percebe que a honra, ela gera vínculos que vão passando de lideranças para lideranças. A gente observa a Bíblia, Moisés, e você percebe que Elias, um grande líder, agora escolhe alguém para andar junto com ele. Lança capa sobre Eliseu. Eliseu faz o quê? Honra ele. E quem honra, caminha junto. Uma pessoa que honra consegue caminhar junto a uma liderança ao ponto de o que estar sobre aquela liderança que ela está honrando passar sobre a vida dela. Tanto que no momento em que Elias vai ser tomado, o que ele pede? Quero porção dobrada, e ele recebe, porque quem aprende a honrar, ele recebe, passa. Prova disso, e agora
poderia ser diferente, mas Eliseu agora, se você for olhar como foi a vida dele depois da porção dobrada, foi algo extraordinário, um líder extraordinário, procuradíssimo, inclusive quando Acabe, leproso, me ajude. Quando o quê? Eliseu, Naamã. Naamã. Você percebe a desonra entrando justamente no momento em que Deus quer honrar alguém. Deus decide honrar a vida daquele homem chamado Naamã. Usa a menina, ele vai lá, vai até Eliseu, todo mundo sabe da história. Só que quando ele chega lá, ele é atendido, ele faz ele cumpre o que Eliseu fala para ele fazer, e depois daquilo, quem poderia ter dado continuidade à liderança de Eliseu, que é Geazi, o que ele faz? Se você for ler o texto, lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 20, você vai ver o quê? Você vai ver Geazi desprezar e não honrar o Naamã. Eu vi que o meu Senhor não recebeu nada desse aí, ele não honrou, Geazi não honrou. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele vai até o Naamã, e ali ele começa a quebrar o princípio da honra, começa a passar adiante do seu líder, daquele que o chamou para caminhar junto. Eu percebo que todo caminho de desonra nasce com orgulho e mentira. Todo caminho de desonra nasce com orgulho e com mentira. E isso é algo muito comum, é algo que a gente lê na Bíblia, mas se a gente for analisar, nos nossos dias, são situações assim que nos cercam também, porque, como eu disse, nós nunca sabemos quem Deus está honrando ou quem Deus vai honrar. Quando você fala de desonra, e repete as suas últimas palavras, qual é o caminho da desonra? Percebo que o caminho da desonra, ele inicia com orgulho e mentira. Então, o caminho da desonra inicia com orgulho e mentira. Então, a desonra está ligada, e nas minhas anotações eu deixei, está ligada a rejeitar, a não receber, a não considerar, a invalidar e a desprezar. Dito isto, eu queria perguntar para os nobres senhores e para todos que estão aqui, e quem quiser responder, o microfone é à disposição nessa terça. Lembrando que esse é o único culto que não é pecado você pegar o celular e compartilhar a live, né? A gente está fazendo ao vivo aí no Facebook e no YouTube da igreja. Então, se a desonra está ligada a tudo isso, por que eu não consigo honrar alguém? Aí a gente já entendeu que, primeiro, a pessoa que eu não consigo honrar, falando de autoridade, é porque eu não reconheço. Então, para mim, você não tem uma formação de música, então você não é maestro. E logo eu venho para o ensaio, mas eu não te respeito. E logo eu saio lá fora e digo, aquele Moisés, nem, fica aí. Então a pessoa não reconhece. Essa pessoa com esse caráter, então a primeira pergunta, por que essa pessoa não consegue, por que eu ou por que alguém dessa maneira não consegue honrar? E segundo, essa pessoa que não consegue honrar, será honrada algum dia? Senhor Meneghe, voltando no texto original, no princípio da honra, você começa a encontrar essas dificuldades já no princípio. O pastor Anderson falou sobre honrar pai e mãe. Beleza? Quem não honra pai e mãe, não honra pastor, não honra patrão, não honra nada. É uma geração que, quando eu prego, eu digo, uma geração que não honra pai e mãe vai honrar a Deus quando? E hoje nós temos muito essa dificuldade. Você fala, reclamar aqui, é um reclame, eu entendi. Pô, não tem estacionamento, não teve um aperto de mão na onde eu cheguei. Isso é desonra, mas você sabe por quê? Porque ele não teve o princípio. Não foi ensinado. Talvez um pastor que ou ensinasse, ou o princípio básico que é trazido de casa, né? Isso. E daí essas coisas que está gerando uma sociedade, nessa sociedade moderna hoje, achei lindo que você muito falou, difícil.
Porque tem muita gente que fica nessa. Mas o pastor não ensinou, mas peraí. Ei, tem muita coisa que não é pastor que tem que ensinar, não. Tinha que vir de casa. Aí existe a igreja para suprir lacunas e necessidades da pessoa que não teve um pai. A igreja vai fazer um complemento. Um complemento. É igual a escola. A escola não está educando meu filho, graças a Deus, irmão. Porque quem tem que educar seu filho é quem? É você. Não é a escola. A escola vai passar ensinamento, geografia, porque você não entende nada de geografia. Qual é a capital do Amapá, irmão? Não sei, não é com você. Agora, educação é com você. Não dá para transferir a responsabilidade. E por isso tem adultos como os que a gente tem. Então, e hoje, a gente, nesse mundo moderno que a gente está vivendo aí, a gente está encontrando essas dificuldades. Os professores estão... o mal do século é professor com depressão e coisas semelhantes. Na nossa época, de um pouco mais anterior, a gente era amigo dos professores. Até hoje a gente tem essa comunhão com os professores antigos. Hoje já não existe mais, é igual água e óleo, não mistura. O professor é inimigo do aluno. Entendeu por quê? Porque ele já vem com a carga de desonra de dentro de casa. Porque se eu não conseguir honrar um professor, eu vou honrar pastor, vou honrar as autoridades, não vai ter como. Né? Então, uns detalhes muito grandes. Como o pastor antes falou aí, sobre o princípio da desonra, né, que é a mentira e... Começa com orgulho e a mentira. Por que eu vou te respeitar? Eu sou igual a você. Quem que é você? Você tem 1,80 m, eu tenho 1,90 m. Quem que é você? O orgulho já hoje nós estamos vivendo isso aí. Isso já é orgulho. O que essa professora quer falar comigo? Né? Então, é muito difícil a gente viver nesse mundo moderno e falar em honra, porque a honra quando você começa a honrar uma pessoa, você está elevando ele. Mas eu vou elevar o menino para ele pular em mim? Ele aprendeu a desonra dentro da casa dele? Se nós fôssemos entrar por essa linha, a gente poderia usar muito bem Saul e Davi. Nesse sentido. Porque Saul e Davi é perfeito, será meu próximo tópico. Se a gente trouxer essa linha de pensamento para os dias de hoje, você vai perceber que às vezes o ensino sobre honra, o ensino sobre honra é um ensino distorcido. Foi embora. O ensino sobre honra é um ensino distorcido. Honra é um ensino distorcido. É porque honrar não é obedecer cegamente. Eu percebo que o ensino sobre honra está sendo um ensino distorcido. Por quê? Porque toda vez que eu preciso, guarda isso aí para a sua vida, toda vez que você precisar exigir honra, não é mais honra. Toda vez que eu quero impor que alguém me honre por algo meu, por uma posição, enfim, por aquilo que eu sou, isso já não é mais honra. E nós entendemos que, por um longo tempo, eu falo por mim, né, não posso falar por mais ninguém, mas você percebe que por um bom tempo eu ouvi muito essa fala de que tem que fazer, de que tem que ser, mas espera lá, eu preciso entender, precisa fazer sentido para mim. Eu preciso saber o que isso causa, eu preciso entender o que a palavra diz sobre isso. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas se fecham um pouco e se tornam até pessoas, como você estava falando, mas pessoas que se tornam inimigas umas das outras, usando o exemplo do aluno e o professor, mas é porque nunca foi ensinado. Na maioria das vezes é imposto e é cobrado, e toda vez que eu quero impor, toda vez que eu quero cobrar isso, já não é mais honra, já não é mais honra. Então você percebe que o ensino, ele precisa ser verdadeiro. A gente falar sobre o princípio de honra não pode ser baseado no que a gente acha, tem que ser baseado no que a Bíblia fala sobre isso. Pode falar, Moisés. Só está testando. Falando sobre a história de Saul e Davi, essa história é maravilhosa para entender o princípio de honra. Porque nós temos de um lado um jovem e depois um homem que em toda a sua vida
em todo o seu fôlego, enquanto ele respirava, ele honra o seu rei. Ele honra o seu rei de todas as maneiras possíveis. Entenda, Davi ia para a academia treinar, ele não treinava para ele treinava para servir ao rei. Davi ia para a guerra guerrear, ele não matava por ele matava em nome do rei Saul. Davi matava seus 10.000, mas ele não matava por ele matava em nome do rei Saul. E ele honra o seu rei o quanto ele pode, de todas as maneiras possíveis, e você vai ver que até depois, quando Davi pode matar Saul, ele não o mata, e o seu coração pesa de cortar um pedaço das suas vestes. Vamos entender isso. Então, de um lado tem um homem que honra muito o seu rei, que honra de todas as maneiras possíveis, só que há um momento em que ele não deixa de honrar, mas ele para de obedecer. E aí a gente não pode confundir isso com desonra. E tem uma frase que quando eu prego eu digo: nunca ouça um homem que não ouve Deus. Isso é muito perigoso. Davi começa a perceber ao decorrer da história e dos atos do seu rei, que agora ele não ouve mais a Deus, porque ele manda matar os sacerdotes. Isso está muito errado. Como o Anderson disse, não é o que Davi acha, é o que está na palavra. Davi olhou e falou: não pode estar certo, gente. Ele está matando o sacerdote, eu vou embora daqui. Davi foge em respeito ao seu rei, porque ele poderia enfrentá-lo, ele tinha um exército na sua mão. Ele falou: não, eu vou deixar ele aí, e ele que morra com os seus pecados, e ele sai correndo. Então, pastor Menig, mas teve um princípio. Aonde é que foi o princípio de Davi? Antes dele ser ungido, ele estava honrando o pai dele, trabalhando, cuidando dos animais, enfrentando urso, enfrentando isso leão. É muito bom, honrar o pai dele. Olha para você que é filho. Davi tem um pai que massacra Davi. Davi tem um pai que humilha Davi. Davi tem um pai que desonra Davi. Porque quando o profeta Samuel chega e diz, quando o profeta Samuel manda o seu servo avisar um dia antes, consagra toda a sua casa, porque amanhã o homem de Deus vai vir aqui. Toda a casa não incluía Davi? O texto bíblico vai dizer, você e todos os seus filhos. No outro dia o profeta chega, está todo mundo na mesa, Davi não está, ou seja, o pai não considerava Davi nem filho. Porque se o profeta mandou juntar todos os filhos, e ele não chama Davi, o pai está desconsiderando. Eu falo muito sobre isso aí, Rony, pegando um gancho nessa tua fala. Você não tem controle, né, sobre o que as pessoas fazem com você. Davi é um exemplo disso. É um exemplo. Davi Gigantesco. é exatamente esse exemplo que comprova isso que a gente sempre fala ali no discipulado. Você não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer, mas você tem total controle sobre o que você vai fazer com o que fizeram. E aí ele chega desonrado, e aqueles as quais os homens desonram, Deus honra. Aqueles as quais os homens desonram, Deus honra. Davi chega desonrado, você conhece a história. Óleo sobre a cabeça dele. Aí o segredo que Moisés está falando está aqui, sobre os pais, que eu te interrompi para falar. Que ele é ungido rei, todo mundo ali sabe que ele vai ser o próximo rei, a unção está sobre a cabeça dele. O que você espera agora? Cala a boca, pai. O que você espera agora? Agora eu sou o bichão, eu estou com óleo na cabeça, rapaz, você vem para cima de mim. Aí o pai dele olha para ele, sabe o que o pai dele olha para ele? O pai dele não tem no texto bíblico, parabéns meu filho, que honra para a nossa família. Meu Deus, a linhagem real vai sair daquela família e vai vir para a nossa família. Nossa, agora nós estamos feitos mesmo, hein? E, não. Lê o texto bíblico, não tem uma palavra de apoio do pai. O pai olha para ele e diz, volta para o campo cuidar das suas poucas ovelhas. Se é outro, rapaz, o óleo ainda está pingando aqui, ó. Eu fui ungido, vou para o campo não. E ele volta para o campo. Por quê? Porque Deus está preparando Davi no campo. Deus está preparando Davi no campo, e ainda bem que ele resolveu honrar o seu pai, porque senão ele ia enfrentar Golias despreparado. Estou sentindo Deus aqui, pastor. Aleluia. Graças a Deus. E é um aprendizado muito grande, a gente conseguir entender com esses grandes personagens bíblicos, para nós errarmos menos, né?
E você vê que Davi foi para o campo, continuou, esperou, ele tinha 8 anos de idade, esperou a trajetória de vida. Depois ele se tornou rei, e ele tinha algo dentro dele, ele tinha Saul na mão para matá-lo. Quando eu prego sobre isso, eu digo que Davi só derrubou Golias porque ele honra o pai, quando eu prego para jovens. Porque lá na frente, quando Davi está de pé diante do Golias, e ele olha para o Golias e ele vê lá atrás gente com espada, com escudo, com arco e flecha, com lança, e é aqui que Davi entende: meu Deus, se eu tivesse ido para o exército, eu era mais um medroso lá atrás, mas ainda bem que eu fui para o campo. Por quê? Porque ele fica dos 8 anos, quase 10 ou 8, depende do historiador e da história que você lê, bíblica, vai dizer que ele ficou lá 7, 8, 10 anos, 12. Pensa bem, ser 12 anos, meu amigo Leandro, 12 anos, jogando pedra. 12 anos com o estilingue na mão. Ele começou ruinzinho, acertando o dedo, que todo mundo que começa no estilingue acerta o dedão. Agora, depois de uns anos, ele mirava na fruta mais alta. Pum, e ele pegava a fruta na mão. O leão vinha, ele derrubava o leão de longe. Ele afastava o urso, ele era o melhor em estilingue em Israel. E quando ele olha para o gigante, quem já pregou o texto fala lá do diadema, dos filisteus, no meio da testa, essa coisa toda. Então quando ele olha para o gigante, ele olha para o estilingue, ele olha para a pedra, ele diz: não tem como errar. E não é porque o gigante é grande, e não é porque... Não, ele estava preparado para aquele momento. Deus o preparou, porque lá no dia que o pai dele mandou ele voltar para o campo, ele não disse: quem é esse velho? E isso só fez sentido diante do gigante. Só fez sentido diante do gigante. Às vezes a gente Foi anos para poder ter sentido a honra que ele deu para o pai lá atrás. Vale a pena honrar as pessoas, irmãos. Continue a gente nunca honrando perde mesmo por honrar. sem entender. Porque talvez hoje você não honra alguém, e quando eu prego sobre José, eu falo sobre pequenos elos. Porque pensa bem, quem que José deveria honrar? Faraó, que é o bichão da goiaba. Mas não, ele está dentro da prisão, ele só tem um dom. Qual o dom que José tinha, irmão? Ele só tem um dom. Qual o dom que era? Interpretações, isso mesmo, ele só tem esse dom. José não faz mais nada, José só interpreta sonhos, é o dom que Deus deu para ele. E aí ele está dentro da prisão, acusado de estupro, e muitos de nós não iam falar com ninguém, eu me conheço. Ia estar lá rancoroso: como pode, fiz tudo certo, Deus me deixou vir para essa prisão. Dentro da prisão, acusado de estupro, 2 caras começam a falar do sonho dele, José está lá: minha área é essa aí. De sonho eu entendo um pouco. Eles estão falando lá e não sei o que, daqui a pouco ali, você entende alguma coisa? Rapaz, de sonho eu entendo alguma coisinha. É o padeiro, é o copeiro, não é o rei. E o que José faz? José os honra, é gentil com eles, dá atenção, entrega seus dons, reparte ali o que ele tem, ele distribui ali dentro. E esse honrar de José com o copeiro é o que leva ele para o trono depois. Honrar alguém pequeno. Honrar alguém pequeno. E quando a gente entende isso, está acostumado com isso e mesmo assim prefere desonrar. Eu acredito que uma pessoa que vive a desonra, ela não vai muito longe. Porque portas vão se fechando para ela. E que Deus guarde você de não acontecer isso, mas talvez quem assiste séries e filmes e tal, você vai ver alguém que no início do filme despreza alguém, humilha alguém, porque essa pessoa não era ninguém. E ali na frente, essa pessoa depende do favor dessa outra pessoa. Nós vivemos um caso, eu acho que nós temos tempo, em Luisiana, nós vivemos um caso. Teve uma irmã em Luisiana que me pediu perdão 9 vezes. Mas não era assim: me perdoa, irmão. Era assim: ó, eu odeio você. Eu tenho raiva do jeito que você prega. Eu tenho raiva da roupa que você veste. Eu tenho raiva quando eu ouço a sua voz, a vontade de ir embora na igreja. Odeio você. Mas hoje o pregador pregou que eu tenho que perdoar, então você me perdoa? Eu digo: meu Deus, querida irmã, eu te perdoo. E eu perdoei ela as 9 vezes. As 9 vezes. E ela me desonrava, ela saía quando eu ia pregar. Era um caos. E eu estava lá. Um dia, aconteceu algo na casa dela. O marido dela não queria ouvir ninguém. 3 horas da manhã,
ele trancado num banheiro com uma faca na mão. Quem era a única pessoa que ele queria ouvir? Liga para o Rumining e pede para ele vir aqui. Eu só vou conversar se for com ele. O pastor foi na porta, ele não queria. Eu cheguei lá e falei: o que está acontecendo, fulano? Eu vou me matar, abra a porta. Entrei, sentei de um lado, ele sentou do outro. Ele abriu o coração, nós choramos, orei sobre ele. Fui embora. Alguns tempos depois, ele resolveu que estava apaixonado por outra mulher. E que ia largar da mulher dele, ia acabar com a família dele e ir embora. E sabe qual era a única pessoa que ele ouvia? E o dia que ele sentou comigo, eu disse para ele: você tem demônio. Você está cego, mas eu vou orar por você. Não, eu estou apaixonado. Vou embora, vou mudar a minha vida. E sabe quem que orava 3 horas da manhã com ela? Eu. Sabe quem fez campanha com ela, pelo marido dela, pelo casamento? Eu. E fala mal de mim para ela hoje, para você ver. Então, Deus prepara essas situações, para que a gente entenda que a gente não é mais e nem menos, que todos somos iguais, como a Bíblia diz. Honrai a todos. Quando eu não faço isso, eu percebo biblicamente falando que eu atraio o mal que está ali por perto. A primeira coisa, você perde algo que iria ser seu, Exatamente. Que já era para ser seu, que a gente pega o exemplo de Esaú, Mical, dentre muitos outros aí, já era para ela ser mãe, já era para Esaú ser o primogênito. Então, quando você desonra, você perde algo que rapidamente seria seu. É tão sério isso que quando Geazi desonra o seu líder, quando Geazi entra por um caminho de orgulho e de mentira diante de Naamã, a Bíblia vai dizer que a lepra que estava sobre Naamã, na vida de Naamã, vai para a vida dele. Você percebe que isso é tão sério, porque às vezes a gente começa a viver algumas colheitas e fica perguntando para Deus: por que disso, por que daquilo, Senhor, por que disso, por que daquilo, mas a gente não para lembrar às vezes daquele momento de desonra, daquela palavra que não deveria ter falado, daquele gesto que não deveria ter feito, daquela atitude que não deveria ter tomado. Então eu percebo que uma pessoa que entra pelo caminho da desonra, entendendo isso, é um caminho. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: se não acordar, se não vigiar, se não se deixar ser confrontado por uma verdade bíblica, ao ponto de viver essa verdade bíblica, ela começa a perder a sua vida. É porque a honra está nos detalhes. Você sabe um outro exemplo bíblico que eu vejo nisso? Eu vejo a questão da mentira. Falamos um pouco sobre a mentira aqui. Uma pessoa que não aprende a honrar é uma pessoa que entra pelo caminho da mentira. Ananias e Safira, quando eles chegam diante do altar, eles já tinham o hábito de mentir. O problema não era mentir, o problema era para quem mentir. Para quem mentir. Porque entenda uma coisa, às vezes a gente tem um entendimento errado de que a gente é muito bom em argumento, mas às vezes esses argumentos são pautados em mentiras. E quando a gente está diante do altar, quando a gente está vivendo uma vida diante do altar, nós corremos um risco muito grande, porque eles chegam e eles mentem, tanto o marido quanto a esposa mentem e morrem ali, morrem dentro de um ambiente religioso. Isso é o que é mais sério. Tem muita gente morrendo dentro de um ambiente religioso como esse, porque não aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus acima de todas as coisas. No exemplo de Ananias e Safira, pode falar, mas depois eu... Então, é baseado, ele falando para quem que você vai mentir, né? E também, voltando no seu assunto lá da irmã, olha bem, quem que você vai desonrar? O perigo está aí também. Que ela estava mentindo sobre você. Sim. Entendeu? Estava mentindo. Isso aí é constante. Eu pauto você por aquilo que eu penso assim, falar, estou fora com esse cara aí não bate.
Então, a mentira ela está entranhada na sociedade moderna hoje. E aí a gente começa a entender as pessoas que fazem juízo de você, né? Com mentiras. E daí, na realidade, você é um vaso escolhido, Deus quer te honrar, e arma essa circunstância, dura é isso. Essa circunstância que Deus arma para a gente que está sendo desonrado, e depois você ter que conviver com essa situação. Você ter que, muitas das vezes, consertar uma situação que não foi você que criou, mas Deus quer te honrar. Falou, o menino não é isso. Vou te mostrar. Da forma mais difícil. Possível. Eu menti sobre você, eu defraudei você, mas Deus vai armar uma situação para mim ver que não é isso. É difícil. E você fica com uma cara bem grande daí. No texto de Ananias e Safira, é um dos textos que eu julgo mais terríveis da Bíblia no tratar de Deus. Deus deixou a misericórdia longe desse texto. Porque Pedro, quando vai adverti-lo, vai dizer o seguinte: não mentiste a homens, mas a Deus. E olha como a coisa é séria. E quando eu prego sobre isso, eu digo: Deus aceita qualquer coisa de você. Preste atenção, irmão. Deus aceita um pedido de perdão. Deus aceita um coração sincero dizendo não. Um coração sincero dizendo sim, não quero, não vou. Pequei, me perdoa. Deus aceita um arrependimento sincero, uma lágrima. Agora, Deus não aceita uma desculpa. Deus não aceita uma desculpa, não tem jeito. Em nenhuma situação Deus aceita uma desculpa. Não dá para dar uma desculpa, não dá para mentir para Ele, não dá para desonrar Ele dessa forma. Porque assim, irmão, você vai mentir para alguém que sabe que você está mentindo. E não há nada mais frustrante que isso. Então a mentira é o caminho para a desonra. Tão verdade isso, que eu volto lá em Geazi. Alguém pode defender Geazi e falar assim: poxa, mas ele, que mal tem ele querer usufruir daquilo que o seu Senhor não quis? Tá, tudo bem, ele foi lá, inventou uma história e tal, e pegou ali alguma coisa ali para o seu uso. Mas e o que justifica a mentira então? Você percebe que aquilo já é comum para ele. Ele entra por esse caminho sem pensar nas consequências. Uma pessoa que tem dificuldade em honrar as pessoas, é uma pessoa que não consegue honrar a Deus. É isso mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que, se eu digo que amo a Deus, mas eu aborreço o meu irmão, eu sou o quê? Mentiroso. Então, você percebe que a mentira é o caminho da desonra. Todo mundo que entra por esse caminho, ele está fadado a viver momentos de desonra, tanto com pessoas, quanto para Deus. Então vamos lá. Voltando ao exemplo de Saul e Davi, eu tinha uma pergunta para nós. Então, o que eu faço quando eu sou desonrado? O que eu faço quando eu percebo que as pessoas não reconheceram? O que eu faço quando eu percebo que eu estou vivendo tudo isso que nós falamos aqui de desonra? Todo esse desprezo, toda essa mentira, o que eu faço? E agora, espiritualmente falando, como um crente, o que eu faço se alguém está me desonrando ao ponto que Saul desonrou Davi? Vocês podem falar e depois eu falo. Eu já tive experiências assim. O mal que eu fiz foi permanecer no meu lugar. Machucado, ferido, que dava. Eu cheguei a falar uma vez para minha esposa assim: nós vamos embora desse lugar, e se o pastor me der uma carta dizendo que eu fui maestro nessa igreja, eu rasgo a carta. Entendeu? É porque a desonra machuca. De tanto que a gente estava ferido. Só que aí, Deus falou assim: eu te trouxe para cá, e se você sair daqui, eu não serei contigo. Não tem como ir embora. Aí você aguenta o processo, a trajetória do princípio, né? Aí você vem trabalhando. Isso aí é difícil demais da conta. A vontade é de quebrar tudo. Eu gostei de uma palavra: processo. Realmente. Então, se eu estou sendo desonrado, isso pode ser um processo também. Você é
o princípio, né? Que nós estamos falando sobre o princípio da honra. Sim. E o princípio, às vezes, como eu disse no início da questão de Moisés, né? Rapaz, que processo. Foram ser escravo. A parteira falou, vamos matar isso. O rei determina que é para matar. E daí jogam no rio. Ele vai para o deserto. Olha, só descendo. Quando eu prego sobre Davi, eu concluo a mensagem assim. Davi volta, a Bíblia diz que Davi volta para Jerusalém com a cabeça do gigante. E todo mundo fica, meu Deus, é a cabeça do gigante, ele corta a cabeça e leva. E aí eu termino a mensagem dizendo que Davi chega em casa, deixa a cabeça do gigante, chama o pai dele e diz o seguinte para o pai dele: Pai, muito obrigado por aquele campo. Aleluia. Muito obrigado por ter me mandado para aquele campo. Ainda bem que o Senhor me mandou para aquele campo. E eu narro que a corrida de Davi para o campo agora, depois que ele derruba o gigante, é uma corrida de gratidão. Ele volta para o campo numa corrida de gratidão. Ele chega no campo e aí a Bíblia diz, e eu vou ler aqui com você. Davi vai correndo para o campo, então imagine a corrida de gratidão de Davi voltando para o campo. Agradecendo, chorando, dizendo, ainda bem que eu fui para o campo. Ainda bem que eu fui para o campo. E aí, Davi vai chegar e... Salmo 46, aqui. Davi vai chegar no campo e lá naquele campo ele vai entender que ele vivia um propósito naquele lugar. Que o pai dele não era tão mau, que o pai dele não era tão severo, que o pai dele foi usado por Deus, para que ele passasse por aquele processo no campo. E quando Davi chega correndo no campo, eu imagino ele contando as ovelhas, e ele, cadê a minha harpa? Correndo, pegando a harpa dele, e Davi canta esse louvor, e é nesse momento que ele, depois de viver tudo isso, ele vai entender. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Vai valer a pena o processo. Pastor Mink, você está falando que Davi fez tudo isso, foi grato a Deus dessa forma, e ele não está vivendo o ápice ainda. Não, nem é o ápice do processo. Ele não foi honrado ainda. Eu brinco que Nem quando foi ele, honrado ainda. eu ainda brinco que quando eu prego, eu digo que ele chega correndo no campo e diz, meu Deus, fiquei 10 anos aqui e já matei um gigante. Se eu ficar mais uns 3, 4 anos, eu vou ser rei de Israel. Ele continua sendo o Davizinho. A importância de nós sermos gratos pelas pequenas conquistas. Gente, por aquilo que isso Deus é tem muito feito. importante. Olha bem aqui para mim. A importância da gente ser grato no caminho. Quer desconstruir algo que enfiaram na sua cabeça a vida inteira? A luz do fim do túnel não existe. Porque toda vez que você caminha a jornada da vida esperando a luz do fim do túnel, você caminha infeliz. Porque você está dizendo que o seu túnel é escuridão. Você está dizendo, olha, eu caminho num túnel escuro, mas um dia vai ter uma luz lá na frente. Olha bem aqui para mim, seja feliz no túnel. Porque vai ser só felicidade? Não, vai ter dia que no túnel vai ser tristeza. Mas os dias que for felicidade, vive intensamente. O dia que for brincar com seu neto, brinca para valer. O dia que for brincar com seu filho, brinca para valer. O dia que vier adorar, adora para valer. O dia que for comer o churrasco, come para valer. Me chama, essa coisa toda, aleluia. Mas o que eu estou dizendo é, aproveita o túnel. Seja feliz no túnel. Porque essa luz no final do túnel, ela não existe. As pessoas ficam tentando, é quase uma palavra frustrante, você fica aí, mas no final você tem que ser feliz hoje, com tudo que Deus já te deu, e acredite. Honrar hoje, muito bom. Você tem que honrar a vida hoje, com tudo que Deus já te deu, porque tem pessoas que matariam para ter a sua vida, literalmente. E que bom que Deus tem te dado tudo isso, e que bom que você é grato por isso. Repete a pergunta. Você fez uma pergunta, o que fazer quando eu sou desonrado? Quando eu sou desonrado.
Primeiro é saber quem você é. Identidade. Primeiro é você ter certeza de quem você é, porque nesse momento de desonra, muitas pessoas vão falar muita coisa a seu respeito, e nem tudo aquilo que falarão é você de fato. Então, nesse momento de desonra, é você ter certeza, plena convicção de quem você é em Deus. Davi sabia quem ele era. Quem você é em Deus, porque você, sem Deus, você é tudo aquilo que estão falando e muito mais, pior. Então, entenda uma coisa, se você souber quem você é em Deus, no momento da desonra, ainda assim vai fazer sentido. Se você souber quem você é em Deus, quem te chamou, até no momento da desonra, a paz vai reinar na sua vida. Eu amo essa coisa da paz, que a Bíblia chama de paz que excede a todo entendimento. Porque quando você está sendo humilhado, o que você fica? É para ficar perturbado, irmão, é para você ficar louco, é para você ir para cima, é para você perder. Mas de repente vem uma paz que ninguém consegue explicar. E a Bíblia chama de paz que excede a todo entendimento. Paz que excede todo entendimento. E falando de processo, a gente está caminhando já para encerrar isso, mas quando você entende que você está passando por um processo, você não está parado no processo. E nesse passar do processo, você precisa aprender quem você é de fato em Cristo, conhecer o que Ele tem para a sua vida através da sua palavra. E aí você entra numa luta muito grande, porque nesse exato momento você está sendo desonrado, e muito do que as pessoas estão falando a seu respeito, lá no fundo ainda é verdade. Você percebe que muito do que estão falando até tem um fundinho de verdade, até tem um argumento verdadeiro, mas entenda uma coisa, você está passando por aquele momento não é o que vai definir o restante da sua vida. Aprenda a honrar as pessoas que maltratam você, aprenda a honrar as pessoas que falam mal de você. Pastor, como que eu vou honrar uma pessoa que fala mal de mim? Como que eu vou honrar uma pessoa que não me suporta? Ore por ela, interceda por ela. O dia que essa pessoa precisar de você, ajude ela. Ajuda ela. Esteja com a mão estendida, porque a nossa vontade, como Moisés disse, é ficar somente aguardando uma oportunidade para revidar. Mas quem aprende o que é o princípio da honra, até nesses momentos, ele abre mão do eu para viver aquilo que Deus o chamou para viver aqui na terra. Então, o que fazer? Para mim, particularmente, o Anderson falando, o que fazer no momento que todo mundo está te desonrando? É eu me conhecer em Cristo, saber quem eu sou nele e saber o que Ele tem para a minha vida, durante toda a minha vida. Moisés, a gente começa a caminhar para o fim e eu queria ouvir você, nas suas considerações, as suas palavras sobre honra. Deixa um conselho produtivo para nós que estamos lhe ouvindo e aprendendo muito com você hoje, foi muito bom. Então, eu falo recíproca, né? Eu aprendi muito, senti Deus aqui nesse ambiente. Amém. Porque muitas das vezes, assim, do púlpito sai uma mensagem inflamada e tal, e você não capta os detalhes, né? E aí, numa situação como essa que nós estamos aqui, você começa a entender o princípio das coisas, né? No caso, nós estamos estudando sobre a honra. E por que a gente chega aonde chega? É só Deus mesmo que faz isso com a gente. Mas eu aprendi e já trago isso na minha vida, né? O princípio da honra, que ele já começa dentro da nossa casa, né? E consequência disso tudo é viver o propósito de Deus, porque como o pastor disse que nós tem que se conhecer, né? Você está na direção de Deus? Deus está com você? Ele, no momento certo, Ele vai te honrar. Ele é quem justifica. E vários temas que nós estudamos aqui foram bem pertinentes. Moisés, Davi, sim, o próprio Geazi, que caiu numa situação difícil por desonrar alguém que não podia ser desonrado, que era um homem de Deus. Então, a gente aprendeu bastante, eu agradeço a todos aí, espero que os irmãos continuem orando por nós. Se pudesse deixar um conselho, qual conselho você deixaria? Honrem sem medidas. Muito bom, muito bom. Então, eu concluo também dizendo que é necessário criarmos o hábito de honrar. Honrar a Deus, honrar os nossos pais, honrar aos nossos amigos, porque tudo que o Senhor quer é um ambiente de honra,
onde nós os respeitamos, onde nós respeitamos um ao outro como diferentes. E eu encerro dizendo que Davi tem uma longa trajetória, Davi tem uma brilhante estrada, e em nenhum momento Davi deixou se perder pela desonra. Ele simplesmente sabia o que estava dentro do coração dele. Todos nós aqui fomos chamados por Deus para um propósito, e há algo grande em Deus e em nós que nós vamos cumprir na sua obra. Então que Deus nos ensine a honrar cada vez mais, e que nós possamos estar preparados para o momento de honra de Deus na nossa vida. Entenda, Golias era o momento de honra da vida de Davi, um dos. Era aquele momento, era para ele, Deus preparou para ele. Deus está preparando você para o maior momento de honra da sua vida, em nome de Jesus. Se eu pudesse deixar um conselho para todos nós. Ela quer falar, será que dá tempo? Quem quer falar? Pode falar. Eu acho interessante não dá falar mais. sobre a diferença de honra e bajular, porque é uma diferença, né, bem considerável. E eu creio que, como vocês falaram, e que tem pessoas que não aprendeu, as pessoas às vezes confundem o que é honra e o que é bajulação. O dicionário vai dizer que bajulação é lisonjear falsamente para obter vantagens. Então, a honra, você não quer nada em troca. Você simplesmente honra. Ela vem porque é um processo automático. É uma colheita. A bajulação, não. Eu quero ficar perto de quem é honrado, eu quero fazer porque ele tem nome, porque eu sei que com isso eu vou ter alguns benefícios. Mas, como já foi bem explícito aqui, Deus conhece. Então, não adianta honrar pregador, honrar pastor, honrar não, né? Bajular. Por segundos, que não vai valer de nada. E às vezes a gente vê, igual o senhor falou assim, quem é você? A gente vê as pessoas falando assim, eu não vou dar meu lugar para fulano. Por que eu tenho que levantar para fulano sentar? Porque ela acha que isso é bajular. E aí há uma psicologia reversa, a pessoa acaba quebrando um princípio por falta de informação. Porque eu já ouvi pessoas falando para mim assim, nossa, mas o Ruminin que não é um Deus para ele chegar na igreja, ter que ter lugar para ele sentar, ter água com não sei o que para ele beber, eu já ouvi. Então, essa pessoa, ela não entendeu o que é honra. Ela está diante de uma bajulação. E a recompensa de bajuladores é o fracasso. Tá tudo bem. Muito bem colocada essa fala da Érica, porque se você sai daqui hoje, a gente não tem mais tempo para falar, mas hoje você sai daqui pensando, se você é alguém que busca bajular alguém, porque você se conhece, isso é fato, a gente se conhece. Se você olhar com sinceridade para dentro de você, você vai perceber qual é a sua intenção de estar fazendo alguma coisa, e é exatamente essa intenção que Deus vê, que Deus conhece. Para nós encerrarmos, se eu pudesse deixar um conselho aqui, procure de agora até o pôr do sol de amanhã alguém para você honrar. Faça isso. Se você não tem esse hábito, faça isso. Procure alguém para você honrar. E não é uma figura ilustre. Honre, comece pequeno. Isso vai começar a crescer dentro de você ao ponto de se tornar muito natural esse bom costume. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa imersão. Quero agradecer, Moisés, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, ter vindo participar Muito com a gente, bom, Moisés, muito ter bom. falado, ter trazido as suas experiências. Isso para nós é muito edificante. Desde o início nós falamos que nós queríamos trazer alguém que está há tempos aqui e que sabe a realidade disso aqui, da igreja, de tudo que acontece aqui. Nós não tivemos tempos aqui para falar sobre exemplos de pessoas que honraram e Deus abençoou, pessoas que desonraram e, como o Rominig disse, perderam algo e de repente estão sofrendo consequências até hoje. Mas ter abordado o princípio, onde inicia essa honra, foi muito bom, porque a gente percebeu que a honra inicia nas coisas que são simples, no nosso dia a dia, nos pequenos detalhes. Pastor Rominig, muito obrigado. Teve um dia muito corrido hoje,
Eu até achei que você não ia conseguir chegar a tempo, estava desesperado que já, mas que bom que você conseguiu vir. A vocês que vieram, muito obrigado vocês estarem aqui. Quem? Ali. Leandro está aqui também, que alegria vê-lo aqui, Deus abençoe sua Falei com ele no vida. almoço hoje, ele falou, não, vou lá na igreja. Rapaz, que alegria vê-lo aqui, e Deus abençoe muito a vida de vocês. Nessa próxima quinta-feira nós teremos um culto em ações de graças por mais um ano de vida do nosso pastor José Anunciação dos Santos. 92 anos ele está completando, e nós estaremos aqui adorando a Deus e servindo a Deus juntamente com eles. Nesse momento quero convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que nós ouvimos aqui, e a você que esteve aqui, de repente ficou com desejo de falar, com desejo de contribuir para essa imersão, venha na próxima terça, Semana que vem. venha participar na próxima terça, peça a oportunidade para que a gente possa interagir aqui também. Terça que vem vai ser sobre... Deixa eu só pegar aqui o nome. Ah, que bom, você mandou áudio, muito bom. A voz de Deus. O Fernando Rios. A voz de Deus. Nós vamos falar sobre o tema A Voz de Deus. Vai estar conosco o evangelista Fernando Rios, de Autônia. Ele tem um livro chamado Interlocutores da Voz de Deus. Lembrei aqui, da Voz de Deus. Muito Ele bom. vai estar aqui com a gente, mais alguns convidados na semana que vem. Muito bom, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor conduziu aqui nesta noite a ser dito, que todo esse conteúdo, o Senhor, possa fazer sentido para as nossas vidas no nosso aplicar, que nós possamos aplicar esse princípio na nossa vida, que nós possamos viver essa palavra, viver de uma forma simples, começando pequeno, ó Deus, dando o primeiro passo, aprendendo a diferença de bajular e honrar, que nós possamos, Pai, tirar toda essa bajulação que nos tenta, que faz com que a gente bajule alguém. Senhor, nos livra disso, nos dê o entendimento do que isso é, e que nós possamos aprender, Pai, ou trocar essa prática de bajular pela prática de honrar pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, pessoas que estão próximas a nós. Nos ensine a viver esse princípio de honra, nos ensine a viver esse princípio da sua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e só quem foi abençoado nesta noite diga amém. Vão em paz em nome de Jesus.